Olá, meu nome é Gabriel Henrique Tavares e meu colega Matheus Williams Prout, e hoje iremos apresentar sobre o sistema IoT de controle de seguidor solar com monitoramento de energia, luminosidade e temperatura. O seguidor solar, o Solar Tracker, funciona a partir da influência da luminosidade e da temperatura e usa o monitoramento das grandezas envolvidas. Ele possui uma articulação para seguir o Sol, controlada a partir de um motor que faz esse movimento dessa articulação. E essa imagem é a imagem do Solar Tracker que utilizamos no nosso projeto. Os nossos objetivos são o desenvolvimento de circuito de instrumentação para medição de luminosidade, temperatura e energia, sendo a energia a partir do condicionamento da tensão e da corrente, um circuito autoalimentado com bateria, a integração IoT para monitoramento e controle em malha aberta on-off remotamente e controle em malha fechada via luminosidade. A gente simulou os nossos circuitos de instrumentação e alimentação no software Tina TI. A gente usou o microcontrolador ESP8266 para fazer a leitura e comunicação dos dados, bem como controlar o servomotor. A gente fez uso de luxímetro para ensaios relacionados aos sensores de luminosidade. E a gente desenvolveu um sistema IoT em PHP, JavaScript e MySQL, implementado em rede LAN, portanto um sistema baseado em web. Aqui podemos ver a imagem dos circuitos que usamos. Na esquerda é o circuito de condicionamento da tensão, onde utilizamos um amplificador LM324, que a partir da tensão que vem desse módulo nós fizemos um divisor de tensão, com isso condicionando a tensão de saída. À direita temos o circuito de condicionamento da corrente, onde também utilizamos um amplificador LM324, utilizamos um resistor shunt para fazer a medição da corrente e um potenciômetro para ajustar o ganho desse nosso amplificador. Aqui nós temos uma imagem do circuito de condicionamento dos sinais dos LDRs, utilizados para fazer a medição da luminosidade do nosso circuito. Esse circuito entrega um nível de tensão em função da luminosidade incidente nos LDRs. Porém, essa relação é uma característica dos LDRs de ser não linear. Então, a gente usou de luxímetros para realizar vários ensaios em várias condições de luminosidade e, a partir de então, interpolar os dados entre as tensões entregues pelo nosso circuito e os níveis de luminosidade. Com isso, a gente conseguiu chegar em equações que permitem a gente estimar quantitativamente a luminosidade em função da tensão entregue por aquele circuito visto anteriormente. Essa é a curva que a gente obteve a partir da interpolação desses dados, sendo que a gente dividiu o nosso intervalo em dois para conseguir ter mais precisão na nossa equação interpolada. Aqui a gente trouxe um diagrama UML do nosso sistema IoT pela perspectiva do sistema embarcado, ou seja, aqui tem a nossa lógica de controle e envio de dados. Basicamente, a cada looping no nosso código, o nosso o microcontrolador lê os parâmetros, inclusive de luminosidade, e compara os parâmetros de luminosidade para cada canto do painel, porque existe um LDR instalado em cada canto. Então, a partir dessa variação, ele controla o motor no sentido do painel ficar na direção da maior luminosidade. Além disso, a cada looping ocorre a comunicação com o nosso sistema web, onde os dados são enviados e é recebida a informação de manter o motor acionado ou não. Porque, por outra via, o usuário acessa o sistema e nesse sistema ele pode escolher se ele quer o seguidor solar seguindo o sol ou não. E a partir dessa escolha, o nosso microcontrolador recebe esse dado e desliga o servomotor. Aqui a gente tem um sistema UML pela perspectiva do usuário, onde ele acessa um dashboard, esse dashboard vai ser exibido mais adiante. E nesse dashboard há os parâmetros exibidos em cards, parâmetros atuais de tensão, corrente, luminosidade, temperatura, energia gerada, e há gráficos relacionados ao histórico de geração de energia, ao histórico de luminosidade e temperatura. Além disso, ele pode ajustar essa visualização, deletar dados anteriores, ele pode, como eu já mencionei, desligar o motor remotamente ou ligar, e fazer um download desses dados em uma planilha. Além disso, aqui também é exibida a parte da integração do microcontrolador com o banco de dados, onde mostra o fluxo em que o microcontrolador envia os dados medidos para o banco de dados e recebe o status do motor, né? Recebe a informação que o usuário atualizar no sistema, se é para deixar o motor do seguidor solar ligado ou desligado. Aqui a gente trouxe a captura de tela da interface do nosso sistema, mais acima são exibidos os gráficos aliás, os cards com os parâmetros atuais de luminosidade, temperatura, potência, energia gerada no decorrer do dia, tensão e corrente, e são exibidos o gráfico com históricos de medições. Ali é exibido o histórico da potência gerada, da luminosidade e da temperatura. Analisando esses gráficos, já dá para perceber que a temperatura oscilou bastante durante esse ensaio prévio, e a luminosidade e a potência gerada não oscilaram com a mesma frequência. Porém, essas variações foram correlacionadas, né? Elas variaram juntas, mas a temperatura variou bastante e não influenciou de forma significativa nenhuma das duas. Por isso, nos próximos slides, a gente vai focar mais nesses dois gráficos, de luminosidade e potência gerada. Bom, com isso nós temos primeiro um resultado de um dia que estava seguindo o Sol e num dia com bastante incidência de raios solares. Podemos ver que no dia 7/12 de 2022 a luminosidade ela teve várias variações durante o dia e a potência foi seguindo ela numa escala menor, mas seguiu diretamente essas oscilações da luminosidade. Chegando a um ponto onde não tinha mais luminosidade, a potência seguiu e não foi mais gerada a potência a partir das 6 horas praticamente. Aqui nós temos o resultado desse dia 7/12, porém, a partir do momento que não tinha mais luminosidade. Como falado anteriormente, ele é autoalimentado a bateria. Então, podemos dizer que após não ter mais luminosidade, incidência dos raios solares, ele conseguiu se autoalimentar com a potência gerada, com a energia que ele gerou, ele se autoalimentou para se manter ativo por quase 2 horas sem a incidência dos raios solares.
E na tabela 1 nós temos a comparação entre alguns ensaios que fizemos. No dia 3/12 de 2022 ele estava seguindo o Sol, mas era num dia nublado. Então ele teve a energia gerada de 31,81 Wh, a potência média de 5,99 watts e a luminância média nesse dia era de 8.325. No dia 4/12 ele não estava seguindo o Sol, porém era um dia com bastante Sol, com bastante irradiação dos raios solares. Teve uma energia gerada de 34,71 Wh, potência média de 6,50 watts e iluminância média de 7.493,9 lux. No dia 7/12, que é um dia que ele estava seguindo o Sol e tinha bastante irradiação dos raios solares, ele gerou uma potência de 36 Wh, uma potência média de 6,9 watts e a luminância média de 11.294 lux. Com isso, a gente conclui que o sistema se mostrou robusto e eficaz para a aplicação dele. Ele atendeu os objetivos de fazer a medição, monitoramento e controlar o painel. Ele abre perspectivas para melhorias e continuidade. Tanto em continuidade no sentido de realização de novos testes em condições controladas, né, porque os ensaios que a gente fez, esses dados que a gente trouxe, são ensaios realizados em campo, portanto em condições não controladas. Quanto a continuidades e melhorias no sentido de melhorar o controle dele, implementar um controle analógico, por exemplo, melhorar o consumo energético do motor, inclusive usar outros tipos de motores. Nesse caso a gente usou um servomotor, mas poderia ser usado um motor de passo, por exemplo. Além disso, pode-se realizar análise mais específica, considerando índices de irradiância e não de luminosidade propriamente. Além disso, esse método pode ser comparado com outros métodos, como por exemplo o método de rastreamento de massa ou ponto de potência, o método de Perturbo Observa, e entre outros.